novo tempo, no novo programa, o Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje. Como tratar um mundo louco? Parece que o mundo está ficando muito louco, não é? Será que o mundo já foi tão louco? Será que está mais louco, menos? Então, a questão hoje é como tratar, né? Como é que a gente trata um mundo louco? Eu vou fazer uma rápida apresentação minha e já começo com o tema. Então, eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Pois é, quando ouvimos as notícias no dia a dia, podemos nos perguntar: será que o mundo enlouqueceu? Teve um filme no passado chamado Deu a Louca no Mundo. E a gente se faz essa pergunta, bom, será que o mundo enlouqueceu? O que está acontecendo, né? E eu dou como resposta, o mundo sempre teve loucuras. E uma pergunta melhor pode ser a seguinte, será que o mundo está mais louco? Ou seja, sempre teve as suas loucuras, mas será que o mundo está mais louco? Resposta: existem de fato períodos mais decadentes no mundo, nos quais a loucura das pessoas e principalmente das autoridades, né, aumenta. Então, e por que eu estou chamando de loucura? Porque são coisas que fogem de um equilíbrio, fogem do que é razoável, fogem de um bom senso, atitudes muito, vamos chamar de tresloucadas, né? Por exemplo, há um consenso entre as pessoas no mundo inteiro para que haja uma liberdade de expressão. Então, o que seria o equilíbrio? Liberdade de expressão, mesmo para aquele que pensa diferente. Senão, o que existe é uma ditadura. Então, se todo mundo é obrigado a pensar igual, isso se chama ditadura. Então, existe um consenso que nas verdadeiras democracias, não demagogia, o que é uma demagogia? Finge ser democracia, não é? Nas verdadeiras democracias deve haver liberdade de expressão. Então, precisamos da liberdade de expressão para vivermos numa sociedade equilibrada. Então, o que pensa A pode se expressar, o que pensa B pode se expressar, o que pensa C pode se expressar e assim por diante. Claro que com respeito e tudo mais, etc, etc, etc. Mas cada um pode se expressar. No entanto, no período atual, há um aumento considerável da censura. No Brasil e no mundo. Não é só no Brasil, é no Brasil e no mundo. E para vocês que acompanham o meu programa de rádio há muito tempo, né? Eu já estou aqui na Mundial há mais de 30 anos, olha aí. Vocês já ouviram o meu alerta de que a censura está aumentando. Então eu fiz vários programas mostrando que a censura está aumentando. Por exemplo, né, como é que eu já percebia isso há algum tempo? Algumas palavras são cortadas quando são faladas. Então, seja nas mídias sociais, seja em todas essas mídias que depois o programa é postado, né? E até alguns programas inteiros são cortados. Em alguns casos, quando o tema abordado não é muito querido, né, pelos censores, cortam o programa. Então a censura já está acontecendo faz bastante tempo. Só que está aumentando ultimamente, né? Atualmente precisamos tomar muito cuidado com piadas,
De algum tempo para cá, eu fazia muitas apresentações para os meus alunos, aulas, né, para os alunos e tudo mais, com várias piadas, sabe, para espairar um pouquinho, tal, para não ficar aquele clima pesado. Então eu sempre colocava uma piadinha, tal, e tudo bem. A partir, olha, eu diria de uns 5 anos para cá, é, colocaria 5 anos, não faço piada nenhuma. Por quê? Porque temos uma atitude na sociedade de não aceitar nenhum tipo de piada. Por quê? Mesmo piada que você faz com você mesmo, coisa assim, não é muito bem visto. Então você evita. Então, tomar muito cuidado com piadas, palavras. Existem algumas palavras que a rede social simplesmente corta. E você não encontra um motivo razoável para isso. Evidentemente, nem posso falá-las aqui. Mas tem uma lista de palavras que eu não posso falar porque a rede social simplesmente corta. E opiniões. Quer dizer, você tem que ter opiniões muito favoráveis a determinado grupo. Você não pode ter opiniões desfavoráveis a esse grupo. Então, já estão começando a cercear as opiniões. Rumamos para uma censura muito maior? Pelo que eu estou observando, sim. Então, uma censura que era muito disfarçada, tanto que nem algumas pessoas não percebiam, diziam para mim, não, André, você fez um programa sobre censura, não existe censura. Falava, olha, olha, presta atenção. Existe sim, só que ela está se identificando. Então, ela já atinge opiniões. Você não pode ter uma opinião sobre alguns assuntos que eu não posso nem mencionar, né? Eu não posso nem mencionar os assuntos. Mas, então, você não pode ter opiniões, porque podemos ser fortemente censurados. Então, a censura está muito forte, está aumentando. E eu já fiz programas sobre a censura, você vai acompanhar programas meus de alguns anos atrás que eu já falava da censura, né? Mas era daquele jeito, disfarçada, né? Aquele jeito assim, sutil, né? Que é tão sutil que muitas pessoas nem percebiam, né? Agora, você pode me perguntar, ô André, você falou de loucura, será que censura é loucura social? Aí eu vou te dizer uma coisa, é sim. Pois o equilíbrio é a liberdade de expressão. Então, uma sociedade equilibrada é uma sociedade na qual existe liberdade de expressão. O grupo A não reprime o grupo B na sua liberdade de expressão, nem o grupo B reprime o grupo A na sua liberdade de expressão. Então, o que é equilibrado numa sociedade é a liberdade de expressão, onde cada pessoa pode trazer a sua opinião. Aparentemente, isso ainda acontece muito, né? Mas já começa a haver um cerceamento sobre a liberdade de expressão. E a censura está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro, não é só no Brasil. Ah, é o fenômeno brasileiro. Não, no mundo inteiro. Inclusive nos Estados Unidos, como eu vou mostrar para vocês. Quer ouvir sobre outra loucura social? Vamos ouvir sobre outra loucura social? Por exemplo, se você viajar para os Estados Unidos, né, você viaja normalmente, uma viagem de turismo, etc. As autoridades da alfândega podem pegar o seu celular e bisbilhotar sobre todos os dados sigilosos que estão lá. Então, simplesmente, você está lá viajando, etc., vai fazer turismo, etc., que na atualidade me parece até um lugar que nem para turismo é bom ir. Sabe por quê? Você é brasileiro. Chega lá, tem uma batida da ICE, né, que é aquela polícia contra os imigrantes
Eles chamam de legais, mas tem alguns detalhes ruins que estão acontecendo também. Chega aquela polícia, você está no meio de um passeio, você é obrigado a mostrar documento, comprovar que você tem visto. Se não, se não tá, se está sem documento na rua, você já pode ir preso. Isso já aconteceu no Brasil, né? Se você tivesse sem documento na rua, você ia preso. Mas você imagina que num país que se diz democrático, isso não iria acontecer, mas está acontecendo. E o problema maior é o seguinte: alguns indivíduos que estavam legalizados, a legalidade deles foi revogada, inclusive de brasileiros. Então, é um problema muito grande, porque você já está numa situação legalizada e sua legalização é revogada. Num ato assim abrupto, sem explicação. Então, eu não faria turismo lá na atualidade, mas tem gente que quer, né, especialmente para ver a Disney, coisas desse tipo. O que vai acontecer? O fulano lá da alfândega vai exigir que você entregue seu celular. Se você não sabe disso, não está preparado para isso, se prepara. Aí você é obrigado a dar o celular, ele fica fuçando em tudo, em todos os seus dados sigilosos. Ah, André, não tem mais sigilo então, pelo menos naquele país? Olha, naquele país e nos outros. Veja bem, nós partimos do pressuposto que as nossas informações são sigilosas, mas estão fazendo de tudo para entrar no nosso sigilo de todas as formas. Então, por exemplo, numa sociedade normal, há o direito à privacidade. É uma democracia, você tem que ter liberdade de expressão e direito à privacidade. Só que isso está sendo retirado. Só que como está sendo feito pouco a pouco, então como é feito pouco a pouco, eles calculam, né, os poderosos, que as pessoas nem vão perceber muito. E que vão se acostumando. E o pior é que algumas pessoas se acostumam. E até dizem, não tem entrada na nossa privacidade. Não tem corte da liberdade de expressão, não tem nada disso, não tem censura, não tem invasão de privacidade, não tem nada disso, André. Por quê? Porque é feito tão lentamente, tão sutilmente, que as pessoas não percebem. Pela lei, você não pode abrir a correspondência que chega para outra pessoa. Então chega uma carta para outra pessoa, por lei você não pode abrir. Por quê? Porque você está invadindo a privacidade, você está invadindo dados sigilosos. Mas isso praticamente não existe mais, pelo menos nos Estados Unidos. Bisbilhotam o seu celular e se você tiver opiniões contrárias ao governo, talvez eles te mandem de volta. Aí eles ficam lá bisbilhotando e tal. Ah, você criticou tal coisa, você fez tal comentário? Volta. Tá sim. Para que passar por isso, né? Então, na sociedade atual, o seu direito à privacidade é violado de muitas formas. Então, infelizmente, direitos que a nossa civilização demorou para conseguir. Esses direitos não foram adquiridos assim espontaneamente. Os governos antigos não davam esses direitos para a população. Então foi muito tempo de luta para que houvesse direito à liberdade. Por exemplo, quando os imigrantes chegavam de navio nos Estados Unidos, a primeira coisa que eles viam era a Estátua da Liberdade, que foi um presente da França. Então, o imigrante entendia o seguinte recado: bom, aqui é o país da liberdade. Eu estou me mudando para cá e serei livre aqui. Era, não é mais. Não é mais. Estou falando dos Estados Unidos
Não temos problemas no Brasil? Claro que temos. Temos também aqui muita censura. A ponto de um profissional de alfândega poder bisbilhotar e pegar todas as informações do seu celular. Então ele vai bisbilhotando, vendo tudo, vendo o que ele quer. Que privacidade você tem? Seu celular é sua vida pessoal, não é mais de ninguém. É sua vida. Então, toda a sua privacidade é violada assim, mas na boa, tranquilamente, como se fosse uma coisa normal, né? Então, todos esses direitos que a humanidade demorou muito para conquistar, para construir democracias melhores, né? Nunca houve democracia total, né, no planeta, nunca houve, nem na Grécia, nem na atualidade. Mas havia democracias melhores. E os Estados Unidos era um bom exemplo disso. Era, não é mais. Então a sociedade atual não respeita mais direitos básicos como liberdade de expressão, direito à privacidade e outros direitos básicos. Nós estamos perdendo esses direitos básicos, não só no Brasil, no mundo inteiro. Pouco a pouco estamos perdendo direitos básicos. Está ficando complicado. E não é só no Brasil que isso acontece, mas no mundo inteiro. A sociedade atual não vive no equilíbrio, mas vive na loucura social. Então, houve um retrocesso. Estamos num período de retrocesso dos direitos humanos. Direitos básicos, universais. Estamos vivendo esse retrocesso. Em países que se dizem democráticos, mas na prática não são. Ou eram um pouco mais do que são hoje, né? Agora, pergunta importante. Mas o que podemos fazer, né? E agora? E agora, José, né? Como podemos tratar este mundo louco? E aí as dicas. Com muita sabedoria e estratégia. Já que podemos ter ímpetos emocionais e de fúria quando vemos tanta loucura. Chega um momento que você vê tanta coisa louca acontecendo no mundo, que aí você tem um ímpeto emocional. Não digo que esse ímpeto esteja sempre errado, mas em muitas vezes está. E é aí que você precisa da inteligência emocional, conter um pouco a emoção e usar o bom senso, a sabedoria, o equilíbrio. Precisamos acalmar esses ímpetos e buscar soluções de sabedoria diante de tanta loucura, loucura social, né? No Brasil, por exemplo, você vê criminosos sendo soltos rapidamente e pessoas que não são criminosas sendo presas e ficando anos e anos na prisão. O que está acontecendo, né? A verdadeira função da mídia é de denunciar esses abusos. Então, para que serve a mídia? Para que serve a imprensa? Para denunciar isso. Claro que tem outras funções também. Mas a função da mídia deveria ser essa. E se a grande mídia não faz isso, então se a grande mídia se omite, deixa tudo acontecendo, né, do jeito que está acontecendo, nós temos a internet para denunciar esses abusos. Mas com muito cuidado. Muito cuidado. Porque se você faz uma denúncia e não tiver munido de provas, uma série de coisas, quem pode se estrepar é você. Então, todas as denúncias que você fizer, faz com muito cuidado. Então, mas tudo precisa ser feito com muito cuidado, sabedoria e bom senso. Então tem que ter estratégia para não ser atacado, né? Para não ser destruído. Você já ouviu o ditado que o louco não pode ser contrariado? Era um ditado antigo que acho que ainda muitas pessoas conhecem. Não, é louco, não pode ser contrariado, porque fica nervoso. Isso serve não só para aquele louco do antigo hospício, para o psicótico que não aceita ver a realidade como é,
mas para os loucos do poder também. Então toma cuidado. Pois é, esse ditado vale para uma sociedade louca também. Não contrarie os loucos do poder. Então, se eles falam uma grande fantasia, né, uma grande inverdade, né, que na prática é mentira, né, se eles falam essas coisas assim, muito loucas, né, não contrarie. Pode ser perigoso para você. Trate eles, esses loucos do poder, com cuidado ou cuidados. Aqui singular e plural tem conotações diferentes. E você entendeu o significado que eu trouxe de cuidado e cuidados, né? Enquanto isso, vamos ajudar a construir uma sociedade melhor. Como? Com o seu trabalho, com a sua contribuição social, com a sua ajuda à sociedade, seu trabalho correto, seu trabalho no dia a dia. Então isso constrói uma sociedade melhor. Cada qual em seu âmbito de atuação. Então, cada qual na sua especialidade, no seu âmbito de atuação, cada qual ajudando a construir uma sociedade, porque mesmo esses loucos do poder, eles passam, eles saem. E vamos entender uma coisa, que é coisa que os malucos do poder zombam disso, mas é uma lei que funciona. Existe a lei do retorno. Essa é uma lei cósmica que independe da nossa vontade. A pessoa fez o mal, ela vai sofrer por aquele mal que ela fez. Então essa é uma lei cósmica, é um princípio cósmico. Deixe que os princípios cósmicos funcionem, faça a sua parte e defenda-se como pode. Essa é uma regra muito interessante para vivermos na sociedade atual com todos os cuidados necessários. Então, nós podemos viver com todos esses cuidados, mas com muita sabedoria, com muito bom senso e com cada qual com estratégia, sabedoria e bom senso. E você, de novo, entendeu o significado, especialmente da palavra estratégia. Essa é uma palavra fundamental na atualidade. Nós não devemos ser tão impulsivos, devemos conter muitos dos nossos impulsos de raiva, de fúria principalmente, e agirmos com estratégia. Para isso nós precisamos de inteligência emocional, controlar as nossas emoções e pensar muito bem no que fala, no que faz, para não ser muito atacado. Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.